Boa noite, eu sou a Daniele Perdigão, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, a FESU, e eu estarei aqui com vocês todas as terças às 19 horas na TV Alegria. E no programa de hoje, nós falaremos sobre imunização em tempos de desinformação, o enfermeiro na gestão e na humanização da vacinação. Hoje nós vivemos em uma era marcada pelo excesso de informações. Muitas vezes, informações encontradas, imprecisas ou até mesmo falsas. A desinformação, especialmente nas redes sociais, tornou-se um dos maiores desafios contemporâneos para a saúde pública, colocando em risco conquistas históricas como a alta cobertura vacinal e também o controle de doenças evitáveis. Nesse cenário, a imunização, que sempre foi uma estratégia mais eficaz da medicina preventiva, passa a enfrentar resistências que vão além da ciência. Envolvem medo, crenças, distorcias e principalmente a falta de confiança. É nesse contexto que o papel do enfermeiro ganha ainda mais relevância. Mais do que executar protocolos, o enfermeiro atua como educador, gestor e agente de humanização. Está na linha de frente acolhendo dúvidas, enfrentando resistências e contribuindo pontes entre conhecimento técnico e a realidade vivida pela população. O debate de hoje propõe uma reflexão profunda sobre esse desafio. Como o enfermeiro pode enfrentar a desinformação, fortalecer a confiança da população e, ao mesmo tempo, garantir uma gestão eficiente e humanizada nos processos da vacinação? Vamos juntos pensar em caminhos, partilhar experiências e renovar nossos compromissos como a saúde baseada em ciência, empatia e responsabilidade social. E para debatermos esse assunto hoje, eu trago a enfermeira Fernanda de Souza Gouveia Pio, que é enfermeira pós-graduada em urgência e emergência, atuando em imunização desde 2015 na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, atualmente coordenadora técnica do Centro Municipal de Vacinação. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Viva Melhor. Eu espero que você se sinta à vontade em compartilhar conosco sobre a sua expertise dentro desse período que você trabalha com imunização. Então, para começar, conta pra gente como é que é a sua rotina como gestora no Centro Municipal de Vacinação. Boa noite, eu que agradeço o convite. Então, desafiador, né? Porque como enfermeira, uma coisa nova, assim, em 2015, quando eu comecei, né? Era um processo novo que eu estava começando e além de uma coisa das coberturas vacinais que estava baixa, além das vacinações, gerir pessoas, né? Como você disse. Então, assim, o gestor, ele engloba tudo isso. Tem que saber dos protocolos, saber das notas técnicas, gerir pessoas, conflitos, né? Esse foi o processo mais desafiador, mas muito gratificante, né, no final. Coisa boa. Fernanda, e você é interessante, né? Você falou uma questão importante, né, dentro da gestão, gerir pessoas, e não só as pessoas que são seus liderados, mas também os pacientes. Isso. Né? Então são pessoas das duas extremidades. E quais são os principais desafios enfrentados na gestão dos serviços de imunização atualmente? Hoje é questão de RH, as fake news, né, para a questão da cobertura, porque a gente tem todo um processo, pessoal capacitados, né, que gosta, porque muitas das vezes você faz ali uma faculdade, faz uma pós em urgência e emergência, a pessoa não tem esse leque. Eu mesmo fiz pós em urgência e emergência, nunca pensava em trabalhar nessa área, mas depois que você entra, que você vai indo, você vai ver que é uma coisa apaixonante, que é uma coisa gostosa, lidar com vidas, né? Na época da pandemia, a gente via cada lágrimazinha daqueles idosos recebendo um imunizante, então muito gratificante, né, nessa questão. E aí o RH, nós temos duas situações com o RH, o quantitativo e o qualitativo, é isso? Seria isso? Isso. Então, além da quantidade não ser, né, não obedecer ali o dimensionamento, né, pelo fluxo, ainda tem a questão da qualificação do profissional, né, que às vezes chega sem estar muito qualificado, mas isso também não é problema para o enfermeiro, né, Fernanda? Porque a gente capacita, mas aí o profissional tem que querer, né, Fernanda? Isso, esse não é um problema, porque hoje existe notas instrutivas, né, no manuais, algo assim, me deu uma dúvida, corro ali, pesquiso, assim, para não fazer nada errado. E a secretaria, a gente vem desenvolvendo muito isso para essa capacitação, né, dos servidores, ampliar, diminuir os ESAV, então a gente precisa de mão de obra qualificada, mas a gente tem uma certa dificuldade para a parte da imunização.
do profissional querer, né, também. É o querer, né? Porque a nossa base é da saúde pública, né? Prevenção, promoção, prevenção, e às vezes esbarra nisso. Interessante. E na sua vivência profissional, quais são as principais dúvidas ou resistências que você percebe na população em relação às vacinas atualmente? Você falou aí também que um outro desafio é fake news. Eu acredito que deva chegar bastante lenda, né, para você lá em relação a dúvidas. Quais são essas principais, assim, que você recebe? As principais dúvidas é a questão, essa vacina causa esse tipo de doença, eu vi que vacina tal causa autismo, assim, umas desinformações, e aí o enfermeiro, ou que seja ele um técnico de enfermagem, profissional da área da saúde que está ali, né, lidando com esse processo, ele tem que estar mais que na ponta da língua ali, não causa, tá aqui, é autorizado pela Anvisa, é preconizado pelo Ministério, vem reduzindo, né, internações, óbito, tem que estar com essa nota técnica muito para esclarecer bem, tanto cientificamente, né, porque as vacinas a gente tem os estudos científicos e as aprovações, então não é nada experimental ali quando está na ponta, né, para o paciente já em si inserido no calendário, né, do Ministério da Saúde. E a importância, né, Fernanda, da gente ter o apoio do gestor, e aí quando eu falo do gestor, daquele gestor maior da pasta, né, no caso vem desde o secretário de saúde até, né, as superintendências, diretoria, gerência, coordenação, porque para apoiar, né, o próprio profissional que está lá na ponta, como é o seu caso, porque você é uma gestora, mas você está na ponta, né, você é uma gestora de um serviço que é ofertado na ponta. Em relação a essa questão das desinformações, porque, por exemplo, a gente teve aí há pouco tempo que saiu até nas mídias e tudo, onde o prefeito de uma determinada cidade deixou aí em aberto, muito em aberto a opção, né, do pessoal de vacinar ou não, por conta de fake news e tudo mais, e a população acreditando na fake news e sem o apoio, né, do gestor para poder esclarecer a fake news, e não é obrigar, né, porque hoje a gente não tem como obrigar, né, o paciente a tomar vacina, mas é pelo menos esclarecer as fake news. E aí a população caiu nas fake news, teve uma baixa de imunização, e o que aconteceu? Surto. Teve o surto, né, da doença por conta da baixa taxa de vacinação, e aí foi o caos nos hospitais. Porque aí se você falha na primária, quem que sofre? Terciária. Né? E a terciária, diga-se de passagem, né, pessoal? Todo mundo que está assistindo, a maioria da área da saúde, ela é muito mais cara do que a primária. Já dizia a nossa avó, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, então, a importância do apoio, né, da Secretaria de Saúde, do secretário, de tudo mais, das instâncias superiores, para o pessoal que está na ponta, principalmente no que diz respeito a essas fake news ou simplesmente as dúvidas, né? Será que eu posso tomar duas vacinas? Essa vacina eu posso tomar com essa? Porque é muito comum, até porque o calendário vacinal ele muda, né, Fernanda? Ele muda muito. Então, talvez seja um pouco por isso que os profissionais de saúde têm um pouquinho de resistência, porque quem trabalha com imunização tem que estar sempre ali muito atualizado, né? Porque ele muda, né? Até há pouco tempo a HPV era não sei quantas doses, agora é uma, não é? Então, a gente fica meio perdido. E essa desinformação, Fernanda, como é que ela tem impacto no trabalho, por exemplo, nas campanhas de vacinação? Te impacta muito lá quando surge uma fake news, por exemplo, com uma tamanha desinformação num dia D, por exemplo, de alguma campanha de vacina? Você percebe que diminui? Como é que é que... Então, essas fake news, ela vem ao longo do tempo, né? Na campanha específica de influenza, antigamente, a gente tinha um mito, né, dos idosos, a vacina que veio para matar os idosos, né? A vacina do chip, né? A vacina que bota chip. Então, assim, hoje a gente vê uma mudança, que todo mundo quer, os idosos estão ali bem assíduos, né? E aí, a questão da desinformação vem sendo trabalhada há muito tempo, agora a partir de alguns anos, pelo Ministério, né? E aí sobre as fake news, se tiver dúvida, né? Um canal, isso melhora muito. Então acaba que já isso vai melhorando o nosso dia a dia. Hoje, na realidade, mas no passado a gente teve uns probleminhas. Mas agora a gente vê que está melhorando essa comunicação. Está tendo o apoio da mãe de todas, né? Ministério da mãe da de Saúde. Todas, e tipo, cada um vai se abraçando e tem um canal, porque hoje a pessoa é assim. Mudou uma nota, muitas das vezes nem chegou pra gente ainda, porque tem que passar pelo estado, passa pelo município, tem uns trâmites.
a pessoa já chega com a informação, eu quero atrás, foi liberado. Então, acaba que você tem que ficar ali o tempo inteiro tem o lado positivo, né? Tem o negativo, mas tem o positivo, também, né, da também, internet. Tem. Coisa boa. E você já presenciou situações em que notícias falsas influenciaram decisões de paciente? Por exemplo, o paciente chegou lá e falou assim, olha, eu vou tomar só tal vacina não vou não porque ela vira jacaré. Faz a gente virar jacaré, porque ela faz a gente ficar doente, porque ela faz... Você já presenciou isso? Já. Conta pra gente aí. Já presenciei, sim. E com algumas conversas, né, explicando que não era isso, que eu mesmo, se fosse... Aí muitas das vezes eles perguntam, o que fosse seu filho, o que você faria? Aí eu falo assim, os meus estão vacinados. Quando liberou, eu agendei, vacinei. E assim, eu vacinei, eu faço minhas doses corretas. Aí fica da senhora decidir, mas é seguro. Aí vai com toda a questão dos protocolos, né? E aí a gente consegue até uns aceitar, muitas das vezes alguns falam, não, vou esperar um pouco, vou conversar com o meu pediatra, né? E assim depois retorna para fazer. Alguns falam que não, que vai esperar mais um pouco, mas a gente consegue mudar a opinião daquele paciente, né? Com informação segura, você mostrando que entende, você mostrando que não é verdade e tendo ali até as comprovações para você estar mostrando. Essa coisa de fake news, assim, eu bato nessa tecla porque eu fico muito nervosa com isso, sabe, Fernanda? A gente, assim, como educadora, né, lidando, é o que eu falo com os meus alunos lá, olha, todo mundo, toda a comunidade daqui da porta para fora tem direito de acreditar em fake news, enfim, agora da porta para dentro ninguém aqui tem direito de acreditar porque somos futuros profissionais da área da saúde, temos a ciência na palma da nossa mão, a gente consegue ali, né, examinar, então não aceito. Mas, assim, o que você acha, né, no seu entendimento, se essas fake news, por que elas surgem? Como que elas surgem? Assim? Você acha que sei lá, golpes políticos, ou você acha que pode ser coisa partidária, ou você acha que pode ser coisa de quem não tem o que fazer mesmo, ou isso vem de algum outro lugar? Qual que é a sua percepção, assim, em relação... Eu não sei nem o que pensar, né? Porque é difícil, né? É difícil, porque assim... políticas públicas, não quero acreditar que seja parte política, né? Não, talvez partidária, não pública, né? Mas, enfim, eu acho que é coisa de gente muito à toa para ter tempo de fazer. Eu também acho, Fernanda. Coisa de gente à toa. Porque se ele estivesse estudando, buscando uma nota técnica, um protocolo, um artigo científico, ele ia ver que não era aquela realidade. Verdade. Não ia ter tempo de fazer aquela fake news, né? Então, assim, nem dá para acreditar no que a gente pensa que seja, né? E agora, assim, focando, né, para o paciente no centro do cuidado, como que você acha, assim, quais são as dicas, né, ou como que você age lá, como que você atua, para garantir a humanização no atendimento aquelas pessoas que têm medo ou desconfiança da vacinação, sem desconsiderar a urgência da imunização coletiva. Então, independente do porquê que ele tem aquele medo, se é o medo da agulha, se é o medo da fake news que ele leu, ou se foi alguma notícia, né, que de repente é até verdadeira, mas ele interpretou errado, como é que você lida com esse medo do paciente lá durante esse atendimento, na parte de humanização? Como é que você faz? Então, sobre a questão das informações, quem procura hoje o centro, ele já vem com a intenção de vacinar. Então, ele já está ali decidido, muitas das vezes mesmo que tenha medo, eu preciso de fazer essa vacina. Mas enquanto secretaria, hoje ela tem uma parceria com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Então, eles vêm fazendo até mesmo a questão do programa em parceria com a secretaria, a vacinação nas escolas. Mas para antes, eles fizeram uma educação, orientaram os adolescentes para olhar a caderneta, ver se tinham alguma marcação em lápis, até mesmo para cobrar o pai. Porque quando a criança chega, pai, mas essa vacina você não fez, me falaram que era importante. Então, o pai, opa, peraí, né, vamos lá. Tem surgido efeitos positivos nessa questão. E no CEMEI, as crianças não têm essa noção ainda. Mas, porém, tá fazendo esse trabalho até mesmo para vacinação, levar o Zé Gotinha e incentivando até mesmo para perder um pouco do medo, né? Então, isso vem surgindo bastante efeito nessa questão positiva, enquanto secretaria, né? Porque nós, enquanto unidade, nas estratégias da saúde da família, tem a questão da busca ativa, você fazer a busca dos cartões, as visitas, né?
tem sido incentivado tanto por parte do Ministério para cobrir essa questão, até mesmo para vir verba, né, para o município, né? Você tem que cumprir esse cronograma, né? Então a gente está tendo muito incentivo, enquanto Ministério, Estado, né, para ter essa educação, para começar desde das escolas, né? Uhum. Então a gente está vendo que está surgindo efeitos. É interessante, né, quando você seduz no bom sentido a criança, né? Você envolve a família inteira, porque ela já chega em casa cobrando. Eu me lembro que meus filhos falaram assim: olha, mãe, vai ter vacinação lá na escola. Só que a escola, né, era vacinação privada, era uma clínica privada que ia e precisa vacinar, porque não adianta nada todo mundo vacinar e a gente não vacinar, porque senão e tal. Aí eu falei: tá, tudo bem, mas nós vamos lá no centro de vacinação, nós vamos vacinar lá, fica tranquilo que vai acontecer. Então, assim, a criança, ela é realmente ela é um elo muito grande entre a gente que é da saúde pública com a família, que muitas vezes a família, ela se silencia, né, no sentido da imunização. Ela não se... tipo assim, ela tem as suas... contrariedades, às vezes não quer vacinar, então, né, crenças, seja religiosa, política, não sei, né, enfim, e não quer vacinar. E aí, às vezes, a criança, né, por ter tido a informação, ela se coloca num posicionamento assim: não, eu quero vacinar. Né? Eu tenho, então, ela mesma, interessante de você ir na criança, é porque a criança ela é muito mais aberta, né? No sentido de compreensão, e é mais fácil você conseguir fazer com que a criança entenda determinadas coisas, por incrível que pareça, né? Muito mais fácil a criança, às vezes, entender a importância, mesmo que seja nessa simples fala. Não adianta todo mundo vacinar e eu não vacinar. É isso. Né? Mesmo que seja nisso, a criança consegue entender e leva isso para casa e, às vezes, transforma o pensamento da família. Então, é uma estratégia muito bacana, né, da Secretaria de Saúde. E a gente tem a questão da portaria do Estatuto do Adolescente, que ele tem direito de buscar a sua vacinação. Então, isso te dá um respaldo, porque tem adolescentes que procura a vacinação e está estabelecido dentro da portaria. Ah, que bacana, eu não sabia disso, Fernanda. Então, por exemplo, um adolescente quer ir vacinar, ele leva a carteirinha dele, ele pode ir vacinar sem necessariamente ter presença. Está dentro da portaria do Estatuto. Então, tem adolescentes que vêm, minha mãe está trabalhando. As meninas tinham muito receio de vacinar um adolescente sem a presença do pai. Mas está dentro do Estatuto. Mas está dentro do Estatuto. Eu falei, gente, se ele tiver reação, o que a gente vai fazer? Vai fazer os primeiros socorros, vai ter que ligar para o SAMU para dar o suporte e ligar. Mas muitas das vezes, esse adolescente está vindo, a mãe está trabalhando o dia inteiro, não tem como ir levar, não tem como perder um dia de serviço. Não é uma coisa clandestina. Não é uma né? clandestina. O Estatuto te permite isso. De vacinar um adolescente, ele te dá essa brecha. Então, assim, se a criança está indo, ele não está fazendo nada de errado, ele está procurando prevenção e saúde. Com certeza. Então, assim... e é o direito dele, é o direito né? dele. Por mais que o pai e a mãe seja o tutor, né? Seja o tutor direto, ele não tem direito de ceifar, né? De tirar o direito da criança de ter saúde. Não tem direito. Mas já houve alguma situação que, às vezes, o adolescente foi e o pai logo chegou atrás, ou deu algum problema, assim, ou foi reclamar que o adolescente foi vacinar? Não, nunca né? tive... Não. Que coisa boa, estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo. E quais as competências de liderança e gestão são essenciais para o enfermeiro nesse contexto? Então, hoje o serviço de vacinação, né, que seja ele uma sala só específica, ou seja ele num CAIS, ele tem que ter um responsável técnico para aquele serviço, inscrito no Corém, registrado ali aquela responsabilidade técnica. Então, com isso, a gente dá respaldo, tanto na escala de trabalho, você ter que fazer aquela coordenação, aquela capacitação. Muitas das vezes eu não consigo liberar todos os meus servidores para fazer uma capacitação que seja, um treinamento, aquele próprio gestor, ele é multiplicador. Então, você capacita, nem que seja um do plantão, antes do início do plantão ou no final, reúne, se aconteceu alguma coisa, você tem que estar ali para resolver, como a gente já tinha falado, problemas do paciente e interno, né? Então, hoje, a gente está ampliando esse leque até o COFEM. Agora, a gente recebeu uma visita recente, né, sobre o serviço de vacina para ver se realmente aquele serviço está assumindo com o enfermeiro ou a presença
não do enfermeiro, né? Que é só o técnico. E a gente está tendo assim, um respaldo muito grande na parte da enfermagem, né? Nessa questão. E você falou uma coisa muito importante, Fernanda, que é assim, a necessidade da presença do enfermeiro regularizado. Né? O enfermeiro ele precisa estar regular com o seu conselho profissional, que no nosso caso é o Conselho Regional de Enfermagem, que é regido pelo COFEM. Então, todo profissional que trabalha dentro da área da saúde ou qualquer outra área, ele precisa estar, né, totalmente regularizado dentro do seu conselho, porque não é só simplesmente por uma questão de fiscalização, né, Fernanda? É uma questão assim de respaldo à população de ter profissionais lá dentro que não são profissionais clandestinos, porque ter só o certificado ok, é importante, eu tenho meu diploma, eu sou enfermeiro, mas eu sou enfermeiro de onde? Quem sou eu? Né? E o Conselho Regional, ele serve para isso, ele regulariza você, enquanto profissional, atuar ali naquela instância estadual, porque no caso é por estado, né? Então é importante você ter falado isso, porque então, são muitos alunos aqui que estão, né, nos assistindo e tudo, então é importante que a gente compreenda que os conselhos de profissionais, eles não são só para tomar dinheiro da gente. É verdade. Né? A anuidade nós precisamos pagar porque tem toda uma estrutura. Né? O conselho ele tem uma estrutura, ele tem uma edificação, ele tem pessoas lá dentro trabalhando, né? Ele trabalha com as atualizações, inclusive foi ótimo, né? Porque a gente sabe que 12 de maio foi o dia do enfermeiro, né? A semana da enfermagem, então a gente... lembrando isso também, então ele também tem muitas ações lá dentro e também nos serve de respaldo jurídico também, porque lá dentro também tem um serviço jurídico que quando a gente tem algum probleminha, algum impasse, questão de RT, questão do que pode e o que não pode, a gente tem lá como consultoria. Então foi muito pertinente o que você falou. E trabalhando nessa questão de gestão, né, falando nessa questão de gestão, é necessário também que se tenha uma capacitação contínua, né, Fernanda, para a gestão. Porque uma coisa é você falar da capacitação técnica, né, do pessoal que está lá, que vai... Aí você capacita a questão das vacinas, rede de frios, tá ótimo. Mas o gestor, ele precisa, além dessa capacitação, ainda ter um plus, que é a capacitação de gerir, né, gerir tudo, entender fluxos e enfim, ferramentas de gestão e tudo mais. Hoje você busca essas capacitações, que eu sei que você se capacita, mas você busca mais. Hoje você diria que é uma busca mais sua, pessoal, então você busca, ou você tem um apoio lá da alta gestão, da secretaria, de ter essas capacitações, e aí eu estou falando no âmbito de gestão, né? Porque eu sei que as capacitações operacionais, elas ocorrem bem redondinha. Como é que funciona isso? Então, a questão da capacitação em gestão, o ano passado, a própria secretaria, né, ela promoveu um curso, se eu não me engano, acho que foi 8 módulos, né? Olha que bacana. Sobre gestão, que desde 2015 eu acho que foi a primeira oportunidade que eu tive, né? Fora assim que a gente vai buscando e tudo mais. E agora, com os novos que assumiram novamente, alguns que foram reconduzidos, foi ofertado outra questão da capacitação dos fluxos. E já vai abrir uma nova turma desse curso que eu participei. Então, eles estão incentivando sim, estão promovendo essa questão. Porque hoje não é só gerir pessoa. A gente tem que gerir conflitos, gerir um monte de coisas, né? Que, além da parte técnica, a parte pessoal de cada um conflito ali com o paciente, ou um conflito com o próprio colega. Então, a gente tem que estar apta, né, resolver tudo isso. Mas a secretaria já está promovendo essas capacitações e essa graduação para os enfermeiros ou qualquer outro gestor que seja da rede. Aproveito para deixar os parabéns aqui para a Secretaria de Saúde, porque não é todo mundo, né, que tem essa sensibilidade, né? Às vezes a pessoa te fala assim, olha, pronto, você é gestora, agora levanta-te e anda. Não é assim? Vai lá, como se a gestão fosse uma coisa que a gente nascesse com a gestão, e não é. Né? Liderança e gestão têm sua diferença. A liderança, ela às vezes é nata, né? Ela é um soft skills. A gestão é um hard skills, ela é técnica, você precisa aprender, né, a mediar conflitos e tudo mais. E aí um gestor bem resolvido, um gestor assim, com a sua botija cheia de conhecimento, ele acaba sendo inspiração,
né, Fernanda? Inspiração para os próprios liderados. E lá na sua equipe, como é que você faz? Conta pra gente aqui, divide pra gente quais são as estratégias que você usa assim, para empolgar o pessoal a se capacitar. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Deveria ser. Né? Teoricamente, a gente deveria estar embutido na gente a questão da capacitação, né? Da necessidade. Mas a gente sabe que não é. Quais são as suas ações assim? Fala alguma outra que você, algum case que tenha sido bacana que você viu que ajudou lá o pessoal a se empolgar para se capacitar. Então, quando foi desenvolvida a capacitação, né, foi uma semana de curso teórico e prático promovida pela secretaria. A gente estimulou com folga, né, para a pessoa fazer. É um ótimo estímulo. É um ótimo estímulo. Quem estava no dia do plantão, o ponto era abonado, com a frequência e tudo mais. E quem não estava, a gente computava aquilo ali como banco de horas. E a gente manda sempre as capacitações, vamos supor, tem uma atualização de calendário hoje pela manhã. Eu tenho tantos na escala. A gente tira nem que seja um plantão para participar dessa capacitação, para depois ele ser multiplicador, né? Uhum. Então, assim, a gente vem trabalhando com estratégias e para o pessoal buscar fazer isso, cursos EAD, agora a Secretaria mesmo Estadual pôs na plataforma EAD deles, né, um curso, né, bem, assim, didático, que contempla tudo sobre uma sala de vacina. Desde gerir imunos biológicos, climatizar uma caixa, assim, vou começar hoje, não sei nada. Viu o curso? Do zero, né? Do zero. Maravilha, maravilha. E a gente sabe que a educação em saúde é tudo, né? Sem a educação em saúde, a gente não consegue chegar nem na esquina. E você percebe, assim, um aumento na hesitação vacinal nos últimos anos? Você acha que teve um aumento? Diminuiu? O que Não, você nos acha? últimos anos eu acho que vem diminuindo, até mesmo com a força que o Ministério tá, com essa questão do PSE, né, voltar a vacinação nas escolas. O Estado fez uma portaria assim, que eu acho ótima, que voltou sobre a exigência da conformidade vacinal. Então, acaba que vem diminuindo essa questão, porque o pai precisa de ir ali naquela unidade de saúde, ver se o filho está em dia. Se não tiver, ele precisa de atualizar. E se ele tiver dúvida, se ele achar de alguma desinformação, o profissional está ali para esclarecer, né? Então, nesses últimos anos, eu acho que tem diminuído. E você acha que foi também ajuda da mídia, né? O Ministério da Saúde? Sim. A mídia também foi muito. Foi uma fonte importante, né? Porque assim como as fake news utilizam as mídias, mesmo que seja social e tudo, a gente também precisa usar as mídias a nosso favor, né? E eu venho percebendo mesmo que o Ministério vem fazendo mais campanhas, colocou pessoas famosas, né, para fazer campanha, e isso surge. Então, você acha que também foi Foi bem positivo. Foi positivo, né? Foi positivo. Bom, Fernanda, falando assim, né, em divulgação e mídia, agora eu vou te perguntar. Você, como é que é você com as suas redes sociais? Porque assim, eu era péssima, vou te falar, eu era péssima. Eu melhorei com as minhas redes sociais por conta da cobrança dos alunos. Eles me cobram, né, de eu mexer na rede social, de eu publicar as coisas. Então, de vez em quando eu tô muito caladinha, muito paradinha, eles vão lá e me cutucam. Professora, manda um artigo. Professora, fala sobre alguma coisa. As suas redes sociais, como é que você utiliza ela só para coisa pessoal? Você utiliza também para tramitar algumas informações sobre saúde, sobre a própria imunização? Como é que funciona? Minha rede social é bem real mesmo, né? Ela tem coisas pessoais, mas muito difícil não ter um dia que eu publico algo. Ou seja, da campanha, uma vacinação que incorporou, agora mesmo entrou a hepatite A para quem faz uso de PrEP, né? Nem sei se todos estão sabendo disso. Não, olha, gente, primeiro, eu não sabia. Nota técnica agora de 2025. Que legal. Então, eu sigo muita gente que faz isso, então, assim, eu já vou lá, consulto aquela nota técnica, já divulgo nas redes sociais. Então, ela é baladeira para os dois lados. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Eu já sabia, porque eu futuquei a rede social da Fernanda toda. Então, essa pergunta foi proposital. Daqui para o final, a Fernanda vai divulgar a rede social dela para vocês seguirem, porque vocês viram, né? É a vida como ela é. E a vida como ela é, a gente passa a maior parte no trabalho. Então, a gente pode até publicar coisa da vida pessoal, mas pode ter certeza vai ter coisa que essa rede social vai ter muita coisa, muita informação bacana.
Bom, Fernanda, esse papo está, assim, de aumentar a imunidade. Está muito bom, mas nós vamos chamar um intervalinho, rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais sobre imunização. Até lá!